Antes do vídeo, inscreva-se para não perder as novidades. Se você quer ver um caso ou tópico abordado pelo Paranormally Listed, então vá para criminallylisted.com e preencha o questionário na aba Sugerir um caso. Número 3. O assassinato de Hart Northey. George Northey e seu irmão Hart eram extremamente próximos. Crescendo em Cornwall, Inglaterra, os dois passavam quase todo o tempo juntos. Costuma-se aventurar na praia a 10 milhas de distância e passar o dia lá. Mas com a idade, o chamado do mar bastou para George. Eles deixaram a casa para desgosto de Hart para se tornarem marinheiros. Hart assumiu os negócios da família e ficou na aldeia de sua mãe chamada St. Aglaus. Na metade do século XIX, a comunicação era difícil. Havia cartas, claro, mas não tantas quanto ambos gostariam, ou com tanta frequência. Então Hart estava sozinho naquela manhã de sábado, quando montou em seu cavalo para ir ao mercado da cidade. Ele passou a tarde fazendo compras e conferindo a lista de suprimentos para a loja. Mas Hart não percebeu dois homens observando-o e seguindo-o. Após encher seus alforjes, Hart montou novamente no cavalo. Ele começou a trotar de volta para casa. No frio, 8 de fevereiro de 1840. À medida que o sol caía mais baixo no céu, Hart logo notou um par de sombras longas crescendo à medida que se aproximavam da estrada. Hart estabilizou seu cavalo enquanto dois homens saíam do bueiro coberto de neve e subiam na estrada de terra. Mas Hart estava aliviado. Ele conhecia esses homens. Eram irmãos e já trabalharam no negócio dele anteriormente. Os homens eram bastante cordiais. Houve alguma conversa fiada, até que um dos homens chegou ao assunto em questão. Eles sabiam que Hart, vindo do mercado, tinha um bolso cheio de dinheiro. E eles gentilmente pediram para ele entregar. Confuso, Hart pensou que os homens estavam brincando até que um deles sacou um revólver. Agora irritado, Hart recusou. Então o homem com a arma puxou o gatilho. Hart escorregou de seu cavalo e caiu na estrada, onde começou a sangrar até a morte. Em um momento crucial do assassinato, um dos irmãos sufocou Hart enquanto ele estava deitado sangrando, olhando para o céu enquanto se transformava em noite. Os irmãos rapidamente começaram a trabalhar, esvaziando os bolsos de Hart e arrastando seu corpo pela vegetação, jogando-o na margem de um riacho. Eles cobriram o corpo dele com galhos e depois chutaram a neve na estrada, para esconder a grande mancha de sangue. Mas o que fazer com a arma? Um dos irmãos apontou para uma cabana dilapidada à beira da estrada, com um telhado de palha. O atirador escondeu sua pistola no forro do telhado e os dois irmãos voltaram pela estrada contando sua recompensa. O brutal assassinato de Hart provavelmente teria passado despercebido se não fosse por seu irmão, que estava em um porto a meio mundo de distância na ilha. Ao mesmo tempo que Hart estava sendo morto, George teve uma visão de tudo. Ele viu o assassinato em sua mente, segurando as lágrimas enquanto via os irmãos estrangularem seu irmão e o jogarem na floresta. Desesperado, George pegou o próximo navio de volta para a Inglaterra, agonizando durante a longa viagem e rezando para que o que ele tinha visto não fosse real. Assim que o navio atracou, George correu para o delegado local. O delegado esclareceu o ocorrido com seu irmão. Como George sabia de tudo isso se ele estava no meio do Oceano Atlântico? O policial perguntou. Ele simplesmente sabia, disse George. Realmente o corpo de Hart estava onde George indicou à polícia. E quando George descreveu os dois culpados, os policiais tinham uma boa ideia de quem ele estava falando. Os irmãos Highwood, andarilhos, trapaceiros, ladrões. Uma busca em sua cabana revelou roupas manchadas de sangue e um monte suspeito de dinheiro. Eles possuíam uma arma? Sim, um irmão admitiu que a perdeu há algum tempo. Os irmãos foram presos e julgados pelo assassinato de Hart Northey.
O promotor suspeitava que eles eram culpados, mas só tinha provas circunstanciais. Ainda assim, ele ofereceu para poupar os dois da forca se eles confessassem, o que eles fizeram. No entanto, os magistrados os condenaram à forca da mesma forma. Enquanto George Northey e o promotor se sentavam para assistir à execução dos irmãos, o advogado revelou que ainda tinha dúvidas persistentes sobre a culpa deles. O advogado perfeccionista ainda questionava sobre as armas do assassinato. Nunca foi encontrada. Verificou a cobertura do alçapão da casa de campo na estrada? George perguntou. Mais tarde, o promotor ficou chocado quando alcançou o feno do telhado e puxou uma pistola. Ele se virou para George perplexo. Como você sabia? Ele se perguntou. Eu vi a terrível ação, George disse em uma visão. 2. O homicídio de Myrna Joy Aiken. Isabel Aiken, mãe de Myrna Joy, estava com seus sapatos de dança. Na noite de terça-feira, 2 de outubro de 1956, Isabel e sua filha se preparavam para a aula de dança semanal. Estava ficando tarde e Myrna não havia retornado do trabalho. Isso era tão atípico dela. Não apenas chegar tarde, mas também não ligar. Conforme as horas passavam, a preocupação se transformava em terror, levando Isabel e seu marido, Fred, a chamar a polícia. Policiais em Durban, África do Sul, eram aplicados, porém céticos. Eles conversaram com os vizinhos de Aiken, na área suburbana de Pinetown. E surgiu uma imagem suspeita. Joy não era a jovem de 18 anos alegre e despreocupada que seus pais diziam que ela era. Na verdade, ela havia perguntado sobre a ideia de se mudar da casa dos pais agora que era legalmente uma adulta. Os policiais foram à loja de autopeças, local de trabalho de Joy. Seus colegas confirmaram seu humor no dia do seu desaparecimento. Eles afirmaram que ela possuía um namorado secreto, o qual não revelou aos pais. Disseram que o homem até esteve por perto naquela terça-feira. E eles viram Joy entrar no carro bege do homem quando seu turno de trabalho terminou. A polícia logo informou ao jornal que não havia nada suspeito sobre o desaparecimento de Joy. Ela simplesmente executou um plano de longa data para fugir de casa. Mas o pai de Joy não acreditou nisso. Ele disse à mídia que Joy havia deixado seu vestido de dança na cama antes de ir trabalhar. Ela ligou para a mãe no almoço para confirmar os planos da noite. Por que ela faria isso se estava planejando apenas decolar? Certo de que havia mais na história, o irmão de Joy, Colin, informou aos pais sobre um homem que ele conhecia, Nelson Palmer. Palmer, morador local, era um professor de cabelos brancos. Ele era um homem que, de acordo com rumores locais, era sensível a sentimentos espiritualistas. Talvez o homem possa ajudar a achar a irmã dela. Desesperados, os Aikens convidaram Nelson, de 64 anos, para a casa deles. Ele pegou uma peça de roupa da Joy e imediatamente entrou em uma espécie de transe. Quando Palmer abriu os olhos, eles estavam baixos. Ele lamentou dizer que Joy estava morta. Enquanto seus pais choravam, Nelson disse que poderia ajudar a encontrar o corpo dela. Talvez isso lhes trouxesse alguma paz. Os restos de Joy, ele disse, estavam a 50 ou 60 milhas ao sul, além de 2 colinas e um bueiro perto da água. Nelson desenhou um mapa para o pai de Joy, que o levou para a polícia. Por sua vez, os policiais trataram com condescendência o pai enlutado, e foram com ele e Nelson até o local no mapa. O detetive responsável ficou perplexo quando eles, de fato, descobriram o corpo nu e já em decomposição de Myrna Joy Aiken, escondido em um tubo de drenagem perto de uma margem de rio. Ela havia sido baleada várias vezes na cabeça. Porém, da cintura para baixo, ela foi transformada em uma polpa sangrenta.
Quando o patologista concluiu que a mutilação havia sido para remover um feto não nascido da cavidade abdominal de Joy, a busca começou pelo namorado secreto que seus colegas de trabalho haviam mencionado. O carro bege que ele conduzia foi o próximo achado. Ele havia sido emprestado de uma empresa local de concerto de rádios por um funcionário chamado Clarence Van Buren, que morava do outro lado da rua da família Aikens com sua esposa e 2 filhos. Van Buren conhecia bem os Aikens. Ele foi várias vezes à casa deles arrumar o rádio. Van Buren foi julgado, considerado culpado e executado pelo assassinato de Myrna Joy Aiken. A lei sul-africana impediu os promotores de apresentar como evidência o método pelo qual encontraram o corpo de Joy. Porém, a notícia se espalhava. Quando um homem chamado Dr. William G. Phillips sumiu no começo de 1957 e sua família recorreu a Nelson Palmer para auxiliar na busca. Palmer atendeu a esposa preocupada do homem, que lhe deu uma gravata pertencente ao marido. Ele então entrou em transe e disse que acreditava que o bom doutor seria encontrado nas proximidades, perto de um corpo d'água. Com um repórter de jornal policial atrás dele, Palmer então se aventurou pela porta dos fundos da família. Caminhou 500 jardas além da cerca do quintal até um riacho, onde encontraram o corpo do homem, vítima de suicídio por arma de fogo. O repórter cético ficou atônito e perguntou a Palmer como ele realizou essa cena fantástica. "Não há nada de fantástico nisso", explicou Palmer. "Acredito que seja possível captar ondas de pensamento da mesma forma que o rádio capta ondas sem fio." A cobertura da mídia sobre as habilidades de Nelson Palmer se espalhou por toda a África. E logo ele foi inundado com pedidos de familiares preocupados, desesperados por um milagre para encontrar seus entes queridos desaparecidos. Mas os pedidos superlotando sua caixa de correio se tornaram demais para Palmer. As visões de corpos mortos e o impacto emocional avassalador de seus estados de transe o obrigaram a se aposentar de seu novo trabalho como detetive psíquico. Mas ele não seria o último de sua espécie. O assassinato de Sally Lucas. Sally Lucas tinha amnésia. Essa era a teoria em que a polícia trabalhava quando a esposa e mãe de 2 filhos de 36 anos desapareceu em 16 de agosto de 1971 em St. Louis, Missouri. Sally foi vista pela última vez no estacionamento do Shopping Center Town e Country. Mas as testemunhas lembraram que a mulher pequena e atraente parecia estar fora de si enquanto caminhava. Os pais de Sally disseram à polícia que haviam falado com ela no dia anterior e ela parecia normal e feliz. O marido de Sally, Larry, disse aos repórteres que passou a próxima semana dirigindo em busca de sua esposa, sem sucesso. Ele dirigiu até a casa de infância de Sally em Worcester, Ohio, a 800 quilômetros de distância, pensando que ela poderia ter ido para lá. "Nós dirigimos muito", Larry disse à UPI, "mas não encontramos nada." O artigo chamou a atenção de Jim Mueller, que estava fazendo um curso noturno de percepção extrasensorial na University City, em St. Louis. Ele mostrou para sua professora, Beverly Yeagers, uma dona de casa de 36 anos e mãe de 6 filhos que achou que poderia ser capaz de ajudar. Yeagers, chamada de Bev por seus amigos, entrou em contato com o jornal onde um repórter a colocou em contato com um dos detetives trabalhando no caso. A polícia estava cética, mas também estava em um beco sem saída, sem pistas e sem motivo para o desaparecimento de Sally Lucas. Com a permissão de Larry Lucas, Bev foi à casa da família e examinou alguns dos pertences pessoais de Sally. Imediatamente, Bev disse que viu uma visão em sua mente do carro desaparecido de Sally, perto de um grande corpo de água. Em sua visão, ela também viu 2 homens uniformizados se curvando sobre o porta-malas aberto do veículo. No dia seguinte, a polícia na Flórida parou um Pontiac Softtop verde de 1969, estacionado ilegalmente ao lado da rodovia 98 em Panama City,
a apenas algumas dezenas de metros da praia. Encontraram dentro um homem dormindo. Tony D'Amico, preso por suspeita, embora reivindicasse inocência. Os oficiais abriram o porta-malas do Pontiac e encontraram a bolsa e a identificação de Sally Lucas. D'Amico parou de falar então. Com a notícia da descoberta do carro e que a visão de Bev Yeager havia sido descoberta, a polícia ficou em alerta. Depois que o carro de Sally foi rebocado de volta para St. Louis, Missouri, o sargento da patrulha rodoviária, John Kurakos, permitiu discretamente que Bev se sentasse atrás do volante, na esperança de que ela pudesse ter outra visão do que aconteceu com Sally Lucas. E Bev infelizmente viu tudo. Ela ficou com uma expressão de agonia no rosto, disse o repórter Bill Fuzetel. Ela começou a suar. Depois de cerca de 10 minutos, Bev saiu do carro e olhou para o bloco de notas em que ela havia rabiscado, enquanto estava sentada no Pontiac. As páginas tinham a letra C. Havia um desenho de palito de um cavalo. Um esboço rudimentar de uma pequena ponte perto de um fosso. Flashes de caixas de correio à beira da estrada e impressões de pequenos aviões completaram a visão. Então, de repente, enquanto o repórter e o sargento observavam, Beverly recuou violentamente. Ela disse que sentiu um golpe forte na cabeça. Enquanto o FBI e a Polícia Estadual vasculhavam a Flórida em busca de Sally Lucas, foi lá que o carro dela foi encontrado, afinal de contas. Bev acreditava que a mulher estava perto de sua casa em St. Louis. Por sua parte, o sargento Kariakos estava interessado no aspecto do cavalo na visão de Bev. Sally Lucas foi dada como desaparecida depois de não buscar sua filha nas aulas de equitação em um estábulo próximo, no Parque Estadual Babbler. Tal área rural também pode explicar as visões de Bev de fileiras de caixas de correio rurais. O parque estava a apenas 2 milhas do aeroporto Spirit of St. Louis. Ao ser guiada pela Bev, a polícia ficou chocada ao chegar ao cruzamento da rodovia C com a Wild Horse Creek Road. Logo, eles começaram a passar por fileiras de caixas de correio. E eles se aproximaram de uma ponte que atravessava o agora seco Wild Horse Creek, perto de uma área de piquenique popular. No dia 6 de setembro de 1971, 19 dias após sumir, Sally Lucas foi achada naquele riacho seco. Usaram registros dentários para identificar o corpo muito decomposto. O legista disse que ela havia sido morta por um golpe na cabeça. O sargento Kirkus disse ao In Search Of em 1977, "Meu Deus, tudo o que ela nos disse naquele dia no carro antes de encontrarmos a senhora Lucas se tornou realidade." A descoberta do corpo de Sally Lucas ajudou na eventual condenação e sentença de prisão perpétua de Tony D'Amico. 4 anos após o assassinato de Sally Lucas, o repórter Bill Fuzdell ligou para Bev Yeagers sobre outro caso de pessoa desaparecida. A agente de viagens de St. Louis, Sandra Frankzak, desapareceu naquele verão durante uma viagem ao México. O jornal estava prestes a escrever uma história baseada em informações de um jornal mexicano de que o corpo de Sandra havia sido encontrado. Queríamos ver o que Bev pensava antes de imprimir a história. Infelizmente, Bev negou que isso fosse verdade. Ela sentia que Sandra nunca seria achada. O St. Louis Globe-Democrat se absteve de imprimir a história, mas outros jornais ao redor do país não. 6 horas depois de a agência de notícias relatar que o corpo de Sandra havia sido encontrado, sua retratação e correção foram divulgadas, a informação estava errada. Infelizmente, o corpo de Sandra nunca foi encontrado. No entanto, 2 policiais corruptos afirmaram que a mataram em um assalto que deu errado. Bev Yeagers continuou a ajudar nas investigações policiais até sua morte em 2001. Na década de 1980, Bev formou a Psy Squad, uma equipe de videntes sensíveis que olhavam para o futuro e viam justiça. Muito obrigado por assistir a este vídeo.
Esperamos que você tenha achado interessante. Se gostou, inscreva-se. Teremos um novo vídeo sobre o paranormal toda semana. Se recém descobriu nosso canal, veja também o Criminally Listed. Apresentamos mais de 325 vídeos de crimes estranhos, porém reais. Encontre-o em youtube.com Criminally Listed. Temos um podcast sobre casos resolvidos, chamado Criminally Listed Presents into the Killing. Está disponível no Stitcher, Spotify, Amazon Music e outros locais de podcasts. Mas é tudo por hoje. Obrigado novamente por assistir. Te vejo na próxima vez.